Hoje eu queria começar com essa ideia. Essa ideia é um paradoxo. Uma igreja para quem não gosta de igreja. Como é que pode um negócio desse? Que história é essa? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a diferença de um paradoxo para uma contradição. Para muitos de nós, talvez, provavelmente, se você não cresceu na igreja, você já deve ter ouvido dizer que a Bíblia tem muitas contradições. Na verdade, a Bíblia tem vários paradoxos, nenhuma contradição. E hoje eu queria esclarecer isso, começando com essa ideia de uma igreja para quem não gosta de igreja. Por quê? Um paradoxo são duas verdades ou duas afirmações que conseguem conviver. Elas parecem contrárias, mas elas conseguem conviver no mesmo ambiente. Um exemplo você tem no seu colo, se você tiver uma Bíblia de papel, é a coleção de livros que você tem, que a gente chama de Bíblia. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é um paradoxo, duas afirmações que conseguem conviver em perfeita harmonia. Uma contradição são duas afirmações que não conseguem conviver em perfeita harmonia. Por exemplo, se eu falar para você que está chovendo o mundo lá fora, e se você olhar para o céu e não ver uma nuvem, isso é uma contradição. Não tem como chover o mundo lá fora se não tem uma nuvem no céu. Isso é uma contradição. Deus não é um Deus de contradições. Deus é um Deus cheio de paradoxos, mas de nenhuma contradição. Ele nunca se contradiz. Ele nunca falou nada contrário do que aquilo que ele já tinha dito antes. Mas ele tem vários paradoxos, e a nossa mente tem dificuldade de entender paradoxos. E hoje eu queria usar essa ideia para te mostrar que esse Deus cheio de paradoxos que talvez a gente nunca vai entender. A nossa mente humana talvez nunca vai conseguir responder com perfeição esses paradoxos de Deus. Por que que Deus, por exemplo, resolveu usar seres humanos como eu e você para comunicar uma mensagem tão bonita, a mensagem do Evangelho? Por quê? Porque Deus não escreveu no céu, era mais fácil. Todo mundo ia acreditar se Deus tivesse escrito no céu. Se todo dia você acordasse e tivesse um escrito assim, ó, eu sou Deus, nas nuvens. Ninguém ia ter dúvida. Mas não, Deus escolhe eu e você para poder comunicar uma mensagem tão bonita. Por quê? Como hoje de manhã, se você não teve a oportunidade de ver hoje de manhã o Marcelo pregou uma mensagem, e a pergunta da mensagem era: por que um Deus tão bom matou o seu próprio filho? Pode parecer uma contradição. Por que um Deus tão bom matou o seu próprio filho? Na verdade, o Marcelo respondeu muito bem. Deus matou Jesus para não ter que matar eu e você. É um paradoxo, não é uma contradição. Por que um Deus tão perfeito usa pessoas tão imperfeitas como eu e você? Porque talvez você tenha chegado aqui hoje e você não tem nenhuma imperfeição, mas com certeza a pessoa do seu lado é uma pessoa imperfeita. Com certeza a pessoa que está sentada do seu lado tem vários defeitos. E aí você se encontra num lugar onde você vai ser contaminado pelo defeito dos outros. A igreja é um lugar onde você se contamina pelo defeito dos outros. Não é um lugar de gente perfeita, na verdade é um lugar cheio de gente imperfeita, e que quando aparece alguém perfeito, a gente estraga ele, só para a gente poder receber um pouquinho mais da graça de Deus. Quando chega alguém perfeito aqui, na hora a gente já vê pela porta, o cara chegou na porta, a gente vê, chegou uma pessoa perfeita, a gente corre em cima dele para estragar ele. Aí a gente traz tudo que é de ruim, e aí ele fica imperfeito como nós, e aí Deus vai derramando a graça dele. Por que Deus, um Deus perfeito, usa pessoas imperfeitas como eu e você? E eu queria, se você gosta de anotar títulos de mensagens, né, hoje à noite você pode chamar essa mensagem de imperfeições perfeitas. Mais um paradoxo. Imperfeições perfeitas. Esse Deus cheio de paradoxo é um Deus que usa as suas imperfeições e as minhas imperfeições como oportunidades para demonstrar o amor dele. Esse Deus cheio de paradoxo é um Deus que usa a sua imperfeição e a minha imperfeição como oportunidade para mostrar o amor dele. A única oportunidade, a única maneira que Deus tem de mostrar para as pessoas que não conhecem ele ainda o quão bom ele é mostrar que ele salvou uma pessoa tão ruim como eu e você. Então ele usa as suas imperfeições para oportunidades de pregar esse evangelho, de pregar essa mensagem. Então quando você fala assim, eu sou o cara muito impaciente, Deus usa a sua impaciência, e num momento de impaciência você percebe a misericórdia, você percebe graça. Foi o que aconteceu com Rebeca. Ótima história que a Rebeca compartilhou aqui, eu não sabia que ela ia compartilhar essa história, mas na hora que ela falou assim, Ciro, agora não é hora de raspar a cabeça. Aí Deus mostra para ela, porque ela é uma mulher sábia, e ela fala, realmente, eu não posso falar assim com meu marido. E aí o marido dela entende a graça.
Nossa, minha esposa é uma esposa fantástica, porque ela me mandou uma mensagem, eu te amo, no meio do dia. Não era nem para eu ir na igreja, eu ia ficar com o Ravi, eu ia para casa da minha sogra, eu ia ter que aturar a minha sogra. A minha esposa me livrou dessa. Que esposa maravilhosa eu tenho. É a graça. Isso é graça. Acontece nos mínimos detalhes. Então Deus, um Deus de paradoxos, Ele usa as suas imperfeições para poder comunicar o amor dele. E se você tiver Bíblia, eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Se você não tiver sua Bíblia, eu vou ler ela aqui para você, não precisa ficar preocupado. Atos, capítulo 9. Eu vou ler um trecho que tem 19 versículos. É uma história, é um tanto grande, mas eu tenho certeza que não é uma história complicada e você vai conseguir entender perfeitamente na hora que eu estiver lendo. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19. Essa história, ela é contada por um personagem fora da história, na verdade. Quem escreve é um cara chamado Lucas, e ele escreve a história de quando Paulo se converteu. Se você tem Bíblia na sua casa, a maior parte do Novo Testamento foi esse cara chamado Paulo que escreveu. E aqui Lucas está contando como que ele se converteu. É a história da conversão dele. Paulo era o terrorista da época de Jesus. Bin Laden, perto de Paulo, era um anjo. Porque Paulo tinha cartas de autorização do governo para matar os cristãos. E aqui Lucas conta a história de como ele se converteu, um pedaço da história. Então o que eu vou ler para você é um pedaço da história da conversão de Paulo. Atos capítulo 9, eu coloquei no 19 aqui, Atos capítulo 9, no versículo 1 ao 19. Vamos lá. Fala assim, ó. Enquanto isso, Saulo, que é o mesmo nome, Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, Paulo ainda estava naquela vibe de matar crente. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, à religião dos cristãos, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, se ajoelhou, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa voz era a voz de Jesus, mas Paulo não sabia. Aí ele fala assim: quem és tu, Senhor? Olha que interessante, Paulo, sem saber quem era, por reconhecer que veio uma voz do além, ele falou: esse cara aí já é maior que eu. E aí ele chama ele de Senhor. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala para ele: sou eu, Paulo, Jesus, o qual você persegue. Na verdade, Paulo nunca se encontrou com Jesus, mas ele perseguia Jesus por quê? Porque ele perseguia os cristãos. E aí Jesus fala para ele: sou eu, Paulo, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém te dirá ali o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e quando abriu os olhos não conseguia ver nada. Paulo ficou cego. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, fez um jejum forçado. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Aqui é uma outra parte da história, fica comigo que você vai entender. Enquanto Paulo ficou cego, ouviu uma voz do céu, caiu no chão, falou: quem é você? Ele falou: sou eu, Jesus. E aí quando ele levanta, ele está cego, ele não consegue ver nada. No mesmo tempo, no paralelo, Lucas conta a história desse outro cara, Ananias. E aí ele fala: lá na outra cidade, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. E aí Ananias falou: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor disse para ele: vá para a casa de Judas, não é o Judas que vocês conhecem da Bíblia, outro Judas. Vá para a casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Aqui é o mesmo Paulo que ele está falando, só um nome em outra língua. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ou seja, Paulo tinha ficado cego, e ele já estava lá 3 dias sem comer, estava na casa desse cara, e aí ele começou a orar. E nas orações de Paulo, Deus deu uma visão para ele. Vai chegar um cara aqui chamado Ananias, ele vai botar a mão na sua cabeça e você vai ver. Olha que loucura que estava acontecendo. E aí, Ananias respondeu: Senhor, eu sei quem é esse cara aí. Ele fala assim: eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos. Olha como é que Ananias era cuidadoso. Deus, eu sei quem que é que você está falando aí. Esse Paulo aí que você está falando é o cara que estava vindo matar a gente. Se eu for lá, eu vou morrer. Se eu for lá, ele já está me esperando já. Ele já preparou lá, sei lá, colete de explosivo, sei lá o que ele vai fazer, mas ele vai me matar. Porque ele veio aqui para matar todo mundo. E aí,
Olha o que Paulo, ele fala assim, ó, ele chegou com uma autorização dos chefes sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer. Olha o que Deus falou para Ananias: Ananias, só vai, meu querido. Chegar lá, você fica tranquilo, porque esse cara aí é meu. E eu escolhi ele para ele pregar para as pessoas que não ouviram ainda. Então vai tranquilo, não vai acontecer nada. E então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, já chegou lá na casa. A Bíblia tem essa mania de passar a história rápido, né? Chegou lá na casa, botou a mão em Saulo, falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me aqui para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, claro, tinha que fazer um rango, porque estava 3 dias sem comer. Depois de comer, recuperou as suas forças. Talvez você esteja ouvindo eu falar isso daqui e está assim: o que tem a ver essa história com esses paradoxos? Primeira coisa que é bom a gente entender: Paulo era um cara que não deveria estar nessa história. Não era para ele estar nessa história. Paulo era o pior perseguidor dos discípulos de Cristo. Literalmente, nos dias de hoje, a gente pode comparar Paulo a Bin Laden facilmente. Bin Laden ia passar de anjo perto de Paulo. Se você tivesse que escolher alguém para fazer uma missão junto contigo, falar: vamos para outro país, nós vamos pregar onde nunca ninguém ouviu falar de Jesus. Você certamente, quem você ia escolher? Você ia escolher um pastor, um cara que já conhece da Bíblia, um cara que prega bem, né? Hoje em dia está na moda você escolher um cara das calças rasgadas, né? Que aparece com a calça rasgada, fortão e tal, porque hoje o pastor da moda é diferente dos antigos. Mas se fosse antigamente, você escolher um cara com terno, um cara preparado. E aí Deus fala assim: não, eu vou escolher o cara que ninguém escolher. Vou escolher Paulo. Outros dizem que Paulo foi escolhido porque depois que Deus mandou o Espírito Santo dele, falou com os discípulos tinham ficado numa cidade, e aí Deus mandou o Espírito Santo dele, eles receberam lá poder para ir poder pregar. Parece que Deus viu que não ia funcionar muito a missão. Ó, não está dando certo. Não está dando certo com Pedro, não está dando certo com Tiago, não está dando certo com João. Essa igreja não vai para frente com esse povo mole, não. Nós vamos precisar de um cara mais queixo duro aí. Nós vamos precisar de um cara mais sangue no olho, como diz a galera de hoje. E aí, como ele viu que a galera molenga não estava funcionando, ficou todo mundo em Jerusalém, ele acha esse cara lá do outro canto do mundo. Falou: vou pegar esse cara aí. Esse cara aí. Porque se esse cara se converter... Sabe aquele amigo seu que você fala assim: se esse cara se converter, meu amigo o bairro inteiro se converte. Alguém aqui tem um amigo assim? Alguém conhece um cara assim, o cara da pá virada? Aquele cara que você fala assim: ó, isso aí não tem jeito não. Era eu. Eu antigamente era assim, pô. Até hoje, eu juro para você, cara, até hoje, tem gente que me encontra na rua e fala assim: não, você está na igreja? Se falar para eles que eu sou pastor da igreja, então eles não acreditam. Eles falam: não vou não. Tem gente que vem aqui só para conferir se é verdade mesmo. Era mais ou menos eu. Um cara que você fala assim: não, esse cara aí não tem nada a ver com crente, esse cara aí. Nada a ver com crente. E aí, olha o paradoxo. Deus chama um cara que não tinha nada de crente para poder espalhar a missão dele. Nos primeiros 2 versículos, Paulo meio que se apresenta ali na conversão dele. Passa um pouquinho mais, a gente vai ver vários paradoxos. E aí, se você mantiver a sua Bíblia aberta, eu vou te passando algumas coisas. A primeira coisa que a gente vê, por exemplo, é que quando Paulo se encontra com Jesus, ele fica cego, ele vai para casa, e quando Deus fala com Ananias num sonho, ele fala assim: você fica tranquilo que esse cara aí é meu. Todas as falhas dele, eu vou usar para o benefício da minha mensagem. Qual que é o primeiro paradoxo? Às vezes, a gente tem uma ideia de igreja, que a gente fala assim: primeiro eu vou me converter, depois eu vou para a igreja. Primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou para a igreja. Primeiro eu vou parar de beber, depois eu vou para a igreja. Primeiro eu vou parar de fumar maconha, depois eu vou para a igreja. Primeiro eu vou parar de transar com a minha namorada, depois eu vou para a igreja. Primeiro eu vou parar de fazer isso, depois eu vou para a igreja. Quando na verdade é o contrário. Primeiro você vem do jeito que você está, todo ruim, todo sujo, igual eu vim, igual todo mundo veio. E aí aqui no meio, a gente se contamina com os nossos próprios pecados e Deus vai limpando todo mundo ao mesmo tempo. É assim que ele funciona.
Porque se Deus fosse esperar você ficar limpo, puro, perfeito, você nunca ia vir. Se Deus fosse esperar Paulo cair na real, presta atenção, Paulo tinha tanta convicção do que ele estava fazendo, que ele achava que matando os cristãos, ele estava fazendo um serviço para Deus. Ao passo que enquanto ele exercitava a missão dele, na verdade ele estava prestando um desserviço para Deus. Ele estava atrasando a vida de Deus, se é que a gente tem como usar essa expressão. Paulo estava atrasando a vida de Deus. E ele achava que estava bem na fita. Paulo se achava o último biscoito do pacote, nessa fase. E aí ele tem que aprender. Ele se encontra com esse paradoxo quando Jesus fala para ele: não, meu amigo, vem do jeito que você está, que eu vou consertar isso daí. E eu vou usar essa fase sua para as pessoas poderem ouvir do Evangelho. Logo ali no começo você vê esse paradoxo. Depois, se você passar para o seu versículo 6 dessa passagem aí, você vai ver o seguinte: Deus fala para Paulo e para Ananias, para os dois. Fala: Paulo, levanta daí de onde você está. Quando Paulo levanta cego, ele fala: vai para tal cidade e espera lá. E aí Paulo vai. Ao mesmo tempo, no paralelo, Deus encontra com Ananias e fala: Ananias, vai lá naquela cidade onde Paulo está, porque ele já teve uma visão contigo. Outro paradoxo: Paulo, para você que não sabe, era um cara, um fariseu. Fariseu era os caras que entendia tudo de Bíblia da época. Ele era criado aos pés do maior dos fariseus, do tipo, o maior pastorzão da época que sabia tudo de Bíblia daquela época foi o professor de Paulo. Paulo foi criado para ser o próximo bambambam da religião. E além de tudo, Paulo era infiltrado com o governo romano. Ele conhecia todo o militarismo romano. E aí Deus vira para ele e fala assim: Paulo, levanta e vai. Para onde, Deus? Como? Quanto tempo eu demoro para chegar lá? O que eu vou fazer lá? Não, vai. Lá a gente conversa. Deus dá uma instrução para Paulo incompleta. É inaceitável para Paulo receber uma instrução incompleta. Mas Deus dá uma instrução para ele incompleta. O que isso tem a ver com a gente hoje? Talvez, na sua jornada de fé, talvez, se você está aqui hoje, você provavelmente veio ouvir uma palavra que se refere a Deus. Talvez na sua jornada de fé, você já tenha sentido, ou no seu coração, na sua cabeça, na sua ideia, ou do Espírito, seja lá onde for, você já tenha sentido uma direção incompleta. Deus falou para você assim: ó, vai. E aí você perguntou: para onde? E aí Deus não falou nada. Ou talvez você tenha ouvido: faz. Faz o quê, Deus? Como? Só faz. E aí você não tem recurso, você não sabe como fazer, você não sabe como participar. Talvez Deus tenha falado para você ajudar numa missão no seu bairro. Talvez Deus tenha falado para você ajudar seu vizinho, e você não recebeu uma instrução completa. E aí Deus só quer que você vá lá e toque a campainha. Só isso. Oi vizinho, bom dia. Faz mais de um mês que eu não te vejo. Como é que você está? Aí você vai ficar surpreso, o vizinho vai falar: eu estou muito ruim, você não tem... E aí começa uma choradeira danada. Por quê? Porque ele estava esperando, ao mesmo tempo que você, olha a analogia, Paulo está esperando a ordem completa, o seu vizinho, Ananias, está sentado lá dentro de casa esperando o contato. Talvez ele tenha recebido uma visão: ó, seu vizinho vai bater aqui, quando ele bater aqui, você entrega para ele aquilo ali, ou você fala com ele isso daqui. E aí você está segurando: ah, Deus não falou como tem que fazer, então não vou fazer nada. Qual que é o paradoxo? Deus nunca dá a instrução completa. Deus é um Deus que se revela no caminho. Deus nunca se revela por completo. Porque se Deus se revelasse por completo para nós hoje, Ele recolhia todo mundo. Falou: ó, vamos embora. Se você conseguir entender a Deus, ou Deus deixa de ser Deus, ou você morre. Já parou para pensar nisso? Se você conseguir entender quem é Deus, às vezes os seus amigos ateus te perguntam assim: mas explica Deus para mim. Aí você se vê impotente, fala: não tem como, cara. Eu não sei te explicar Deus. Você pode começar em Gênesis, terminar em Apocalipse. Você pode dar a volta em todos os livros religiosos. Você não vai conseguir explicar Deus. E aí o seu amigo fala assim: ah, você não consegue me explicar, então também não posso crer. E na verdade é o contrário. Se a gente conseguisse explicar Deus, Ele não era Deus. Se a gente tivesse explicação para tudo que é Deus, não era Deus. Esse é o paradoxo. Deus nunca se revela por completo. Ele te dá um primeiro passo, e aí você dá um passo. E aí você anda um pouquinho com ele, ele fala mais alguma coisa. E aí ele fala mais outra coisa. Aconteceu a mesma coisa com Abraão, um personagem antigo. Se você já é de igreja, você conhece a história de Abraão. Abraão foi o primeiro cara que ouviu a voz de Deus. Primeira vez que alguém fala assim, ó, com alguém nitidamente, tirando o casal Adão e Eva, que a gente conhece a história da criação e tal. Primeira vez que Deus escolhe falar com alguém exclusivamente. Vou falar com esse cara aqui: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão tinha quase 100 anos já, falou: mas
Estou velho já, não está rendendo mais o relacionamento nosso aqui, não vai sair nada daqui. E aí Deus fala assim, fica tranquilo, vou te dar um filho. Aí ele chega para Sara, a mulher de Abraão, e fala assim, ó, Sara, você vai ficar grávida. De quem? De Abraão que não é, porque já tem um tempão que não rola nada aqui, como é que vai? Como é que vai ser? Aí parece que Abraão teve um ânimo extra, né? Um Viagra espiritual do Antigo Testamento, e aí, né, se deitaram, nasceu o primeiro filho. E aí começa a se cumprir a promessa. E aí mais outro filho, mais outro filho. E aí, no meio da história, Deus aparece para Abraão de novo. Abraão, sabe aquele filho que eu te dei? Lembra aquele lá, o primeiro que eu falei para você? Lembro. Ó, o menino está aí bonito, cuidando de gado, aí é um menino forte. Então, mata ele para mim aí. Tem 30 anos que você me deu um menino, agora que está começando a ficar bom, o menino está trabalhando comigo, passou da fase ruim da adolescência, não está me dando mais problema, não vai para os bailes mais. Não, agora eu quero ele de volta. Olha o paradoxo. Aí Abraão, porque Abraão já tinha tido vários. Além daquele ali, tinha tido vários. Ele viu a bênção de Deus. Abraão viu. Ele falou, opa, então vamos lá, né? Eu vim de uma cultura que era normal, matar as crianças mesmo, esse Deus aí deve... Aí Abraão sobe. E aí ele sobe numa montanha lá, diz que vai matar na hora que ele está pronto a dar uma punhalada no Isaac. Aí Deus fala assim, calma aí, rapaz. Estava brincando, não é assim não, cara, calma aí. Era só para ver se você era obediente. O que eu estou te mostrando aqui é um negócio lá na frente. Porque lá na frente eu vou te pedir um negócio que você não vai ter como dar. Qual que é o paradoxo disso daqui? Se você tem filhos, você certamente entende que você nunca, jamais colocaria o seu filho numa mesa e apunhalaria ele. Jamais você faria isso. Se você for crente o suficiente, você fala assim, se Deus mandar, eu faço. Ó, eu, vou te ser sincero, se Deus falar para mim, pega seu filho e mata ele, eu vou falar assim, não é de Deus não, você é o diabo, sai diabo da minha cabeça. É muito difícil alguém obedecer a uma ordem dessa. Literalmente impossível. Não vou falar que você não vai fazer porque eu não te conheço, mas é literalmente impossível. O que Deus estava fazendo com isso? Ele queria que Abraão matasse o filho dele? Não. Ele estava mostrando para ele, quando eu pedir um negócio que você não puder pagar, você fica tranquilo, porque eu já providenciei o pagamento. Essa é a hora que a igreja fala assim, aleluia, glória a Deus. Já providenciei o pagamento. O que é aquilo? Aquilo ali era um espelho. Para quando, 2000 anos atrás, Deus falasse assim, agora eu vou cobrar o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, o seu, o meu, o nosso, de todo mundo, eu vou cobrar. E aí ele se apresenta na sua frente, João, José, está na hora de pagar aquilo que você fez. Ih, Deus, deu ruim, não tem como não, o máximo que eu posso fazer é me entregar. Aí Deus fala assim, relaxa, já paguei, já entreguei o meu, que não tinha falha, já pagou por você. Deus matou o filho dele, para não ter que matar eu e você. Se eu falar 3 vezes, a frase é minha, beleza? Você pregou de manhã, se eu falar 3 vezes, é minha. Paradoxos não são contradições. Paradoxos são só realidades difíceis da mente humana entender. Por isso que eles vêm de Deus. Se você continuar aí na sua Bíblia, o versículo 7 ao 9 ele conta um pouco de história, e aí no versículo 10 e 12 ele mostra outro paradoxo. Outro paradoxo. Eu vou chamar esse paradoxo do paradoxo da ajuda natural. Às vezes Deus te deu uma missão sobrenatural. Eu quero que você vá para a África, sem dinheiro, só com a mochila nas costas, e quando você chegar lá você vai pregar o evangelho. Aí você não tem noção nenhuma de como você vai fazer isso. Você nunca pegou um avião. Mas Deus falou para você ir para a África. Aí você vai para o quarto, você ora, você busca, você fala, Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí aparece um irmãozinho na sua igreja e fala assim, ô fulano de tal, queria te dar um cheque de 5.000 reais. Natural. Isso não é milagre. Milagre é crescer perna onde não tem perna. Milagre é o que aconteceu com a Sol aqui, para quem é da igreja. Semana passada a menina entrou no hospital com a pneumonia necrosante, 70% do pulmão tomado. O médico falou, nós vamos abrir, mas a esperança é quase zero. Na hora que foi abrir, o médico abriu e falou assim, não tem mais nada aqui. Deus fez porque a igreja estava orando? Não sei, eu gosto de acreditar que sim. Não sei se a gente consegue mudar Deus ou não, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas a gente se colocou para orar, nós, várias outras igrejas, todo mundo orou. Na hora que a menina botou, a menina de 1 ano, nenenzinho, abriram o peito da menina, não tinha mais nada lá. O médico olhou para o pai, olha a surpresa, o médico olhou para o pai e falou assim, eu não sei o que aconteceu. A última coisa que você quer ouvir do médico é eu não sei. Você vai no médico e fala assim, não meu amigo, eu quero que você saiba. Eu quero que você me dê a resposta, eu quero que você me dê o remédio, eu quero que você me dê a solução. Aí o médico me fala assim, não sei.
E o engraçado é que toda vez que a gente ora aqui, raramente você vai ver a gente orando assim, Deus, cura aquela pessoa e tal, embora a gente queira que a pessoa seja curada. Mas a nossa oração é sempre assim, Deus, a gente gostaria que você surpreendesse a equipe médica. Quem vem aqui na igreja com mais frequência já ouviu falar isso. Eu gostaria que você surpreendesse a equipe médica. Para na hora que a gente entrar no hospital, o pai, o crente, o primo, o pastor, seja lá quem for, e falar, a gente queria fazer uma oração. O médico fala assim, fica à vontade, meu querido. Aqui você pode orar o quanto você quiser. Já imaginou você chegar no hospital, ao invés de falar assim, não pode orar, fala assim, não, meu amigo, aqui ó, toda oração é bem-vinda. Por quê? Porque os médicos estão colocando a fé, não a sabedoria deles, porque eles estudaram para isso, mas a fé deles, numa cura que não vem da mão deles. Esse é o tempo que eu gostaria de viver. Esse é o paradoxo, a ajuda do natural. Quando Paulo estava cego, Paulo recebeu uma instrução, ele falou assim, você fica quieto aí que vai vir um cara aqui e vai botar a mão na sua cabeça. Nada de sobrenatural. Vai chegar um cara aqui chamado Ananias e vai botar a mão na sua cabeça e aí vai se resolver o problema. Ananias chega lá e fala, irmão Paulo, o Jesus que apareceu para você mandou eu vir aqui. Então, veja, acabou. Olha que negócio sem graça. Não tem graça nenhuma. Se fosse fazer uma cena cinematográfica dessa parte, fazer um filme, Paulo está lá na sala esperando. Aí toca toda aquela música de suspense e tal. Chega Ananias, Paulo, Jesus mandou eu vir aqui. Vê aí. Acabou a cena. Não precisa nem de trilha sonora. É natural. Qual que é o paradoxo? Na maioria das vezes, quando Deus te pedir um negócio que parece sobrenatural, a sua ajuda vai vir do lado natural. Quando Deus te pedir um negócio que é sobrenatural, sua ajuda vai vir do natural. Por quê? Porque Deus não precisa pintar de spray vermelho no céu as coisas. Ele usa as pessoas, Ele usa as imperfeições como oportunidades. Ele usa a minha e a sua imperfeição como oportunidades. Tem alguém precisando de dinheiro? Deus não faz chover dinheiro. Deus usa a sua e a minha carteira para abençoar aquela pessoa. Tem alguém precisando de carinho? Deus não abraça a pessoa. Deus usa você e eu como ombros amigos para ouvir, abraçar e confortar. Claro que a pessoa vai ficar lá no quarto dela, vai se sentir, enfim, se a pessoa for espiritualzona, então, daquelas bem penteca mesmo, vai entrar para dentro do quarto, oh, Deus está aqui e tal, tranquilo. Mas na grande maioria das vezes, o que Deus vai fazer? Ele vai trazer alguém para poder te ajudar. Ao longo da Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, você vai ver isso. Deus sempre traz alguém. Paulo, nos últimos momentos dele, quando ele estava passando muito apertado, já doente, já cansado, ele fala assim, ô Timóteo, larga as coisas aí, vem aqui. Traz meus livros aí para mim, fazer um favor. Não esquece meu casaco. Paulo era mais ou menos igual eu, gostava de umas roupas diferentes. Falei, pô, comprei um casaco aí que, esquece ele não, traz meu casaco também. Deixa o Tito aí, que ele está mais novo, vem aí ficar comigo. Por quê? Porque ele precisava de alguém. Nesse mundo ninguém faz nada sozinho. O paradoxo do sobrenatural é que sempre vem ajuda do lado natural. E aí se você continuar ainda nessa passagem aí, eu já estou acabando. Um outro paradoxo é que, no final do versículo ali, você vê o paradoxo do mais Deus. Mais Deus. Eu adoro essa frase. Porque essa frase é o seguinte. Ananias vira para Deus e fala assim, Deus, você está entendendo a história que eu estou falando? Porque às vezes eu olho para as pessoas e falo assim, você está entendendo o que eu estou falando? Ananias, cara crente, vai na igreja todo domingo, ora, dá o dízimo dele lá, naquela época tinha os dízimos deles lá e tal, dá as contribuições dele. Ananias era crente, Paulo era o pior de todos. Aí Deus apareceu para os dois, meio que ao mesmo tempo. E aí é o paradoxo do mas Deus. Os dois conheciam a Deus de ângulos diferentes. Paulo conheceu Deus antes de Jesus, Ananias conheceu Deus depois de Jesus. Ananias está conversando com Deus. Gente, às vezes a gente lê um negócio e a gente não presta atenção. Você tem noção de que Ananias estava falando com Deus? Conversando? Ouvindo? De vez em quando eu estou dirigindo ali, passando pela vila, ou às vezes eu estou com fone no ouvido na vila mesmo. Se você cruzar comigo na vila, raramente eu vou te ver. Porque quando eu estou sozinho, que é raro, quando eu estou sozinho, eu estou com fone no ouvido e haja louvor na minha orelha. E às vezes eu estou andando na vila, nada vai ocupar. Às vezes eu sento ali no Chiquinho tomando um sorvete e eu estou ali na mesa, nada vai ocupar. O pessoal do Chiquinho já me conhece, já, eles perguntam para mim de Bíblia e tal. É muito difícil você pegar a minha atenção. Eu estou o tempo todo tentando ficar igual a Ananias. Fala comigo, Deus, fala comigo aqui, ó, porque estou só ouvindo, está só descendo. Eu estou esperando um dia que Deus vai falar assim, ó. Só o psiu, para mim já está bom já.
Então Ananias, ele estava ali, numa conversa dinâmica com Deus. Aí Deus fala para ele assim: Ananias, chegou um cara na cidade lá, ele está na casa do fulano de tal, você vai lá, como é que é o nome dele, Deus? Vou lá sim, senhor, eu estou aqui, qualquer coisa que você mandar fazer eu faço. Qual é o nome dele? É Paulo. Mas qualquer coisa, mas menos essa, me pede qualquer coisa, Deus, menos falar com Bin Laden. Aí não. Aí Deus fala para ele assim: ô Ananias, você fica tranquilo, meu querido, porque eu separei o Paulo para fazer a minha missão. Não é contigo não, meu filho, eu tô te dando um privilégio de você ser o cara que botou a mão na cabeça dele, que daqui a 2000 anos vão contar a sua história. Você é o cara da cena sem trilha sonora, é a história que vão contar, só isso. Vai lá. Qual que é o paradoxo? Ananias chega e fala: Deus, não tem como, mas Deus escolheu de outra maneira. Aí às vezes você está passando numa dificuldade, eu vou transportar isso para a nossa realidade. Perdi o emprego, não tem mais qualificação, eu tenho 50 anos de idade, não dá tempo de estudar mais, e agora, o que eu faço? Aí as pessoas começam a ridicularizar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa sustentar a sua família e tal. Aí você vira para eles e fala: mas Deus tinha um outro plano. Mas eu posso contar testemunhos e testemunhos de pessoas que passaram por situações no final da vida, e você fala assim: não tem mais jeito. E os caras deram a volta por cima. Para não expor ninguém, eu posso te dar um famoso, o McDonald's. O cara estava quebrado, com 60 anos de idade, com 63 ele estava milionário. McDonald's, que a gente come. Talvez, mas Deus tinha um plano diferente para ele. Estou dizendo que Deus vai abrir portas de trabalho para você milagrosamente? Talvez aconteça com você, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Por exemplo, dia 1º de maio agora, tem uma feira de empregos na Ilha São João. Mais de 1.500 vagas de feira de emprego. Aí você está em casa, orando: Deus, me dá um trabalho, Deus. Aí Deus fala assim: tem 1.500 trabalhos disponíveis para você. Mas você fica em casa, aí não adianta. Aí Deus vai falar assim: eu até dei, mas você não foi? Ano que vem eu faço outra feira. E aí você perde se quiser. Então a gente precisa entender os paradoxos. O paradoxo do mas Deus. Nessa história, Deus tinha um mas, porém, entretanto, todavia, para Paulo e para Ananias. Olha o que aconteceu. Os dois, tanto Ananias quanto Paulo, os dois obedeceram. Os dois ficaram assustados, os dois falaram com Deus, os dois tiveram uma revelação de Deus, cada um de um ângulo. Será que é possível, talvez na nossa vida, na nossa jornada com Deus, será que é possível que você não tenha visto Deus por inteiro ainda? Tem até uma música agora, rolou uma emoção agora aqui, né? Saxofone e tal. Deve ser um casamento que está rolando ali. Será que você não conheceu Deus inteiro ainda? Será que não é o caso de você não ter conhecido Deus por inteiro? Será que esse Deus que falaram para você, que você ouviu dizer, o Deus da Bíblia, o Deus das histórias, será que não tem um pouquinho a mais? Que se você se esforçar, se você perguntar mais, se você se achegar um pouco mais, será que esse Deus não tem um outro lado para mostrar para você? Pode ser que tenha. Pode ser que nessa história ele levante um Ananias, pode ser que nessa história ele levante um Paulo, pode ser que nessa história ele levante a revelação através de outra pessoa. E aí eu contei essa história toda para te dizer o seguinte: Paulo, o terrorista daquela época, era a pior pessoa que alguém podia imaginar para ser chamada para ter comunhão com Deus, para conhecer Jesus. Era a pior pessoa. Ele não merecia Jesus, ele não merecia ser salvo, Paulo não merecia nada. Esse Paulo somos eu e você hoje. A gente também não merece isso. A gente não merece ter nenhum relacionamento com Deus. A gente não merece se achegar a Deus. A gente não merece receber essas bênçãos todas de Deus. Mas talvez Deus esteja te chamando. Talvez Deus esteja, através disso, mostrando para você que você também cabe na família de Deus. Que você também cabe na comunhão com Deus. Talvez Deus esteja mostrando para você que você também pode. Que Ele morreu por você também. Que Ele se entregou por você também, e que essa graça que a gente canta também é para você. Talvez seja isso. Então, se
Se Deus estiver te chamando dessa maneira, a gente costuma dizer que a melhor hora para você aceitar esse chamado de Deus é agora, é hoje. É a melhor hora, o melhor dia para você ser salvo é hoje. Talvez você nunca experimentou desse relacionamento com Deus e hoje seja o dia. Talvez depois de uma palavra dessa você fale assim, realmente eu queria descobrir um pouquinho mais desse Deus aí. Eu vou ver onde dá esse caminho. Ou talvez você já conhece Deus, já se rendeu a Jesus, mas Deus mandou você fazer algumas coisas que você não fez ainda. Deus mandou você começar uma missão que você não começou ainda. Se esse é o seu caso, a gente fala assim, o melhor dia para a salvação é hoje. O melhor dia para a missão é ontem. Já era para ter ido já. Mas se não foi ontem, pode começar hoje. O segundo melhor dia é hoje. Ontem foi o melhor. O segundo melhor dia é hoje.